Olá, mais uma vez. Olá a todos, cá Olá. estamos. Mais uma vez, estamos para o quinto desta série, não é verdade? É verdade, isto vai avançando, não é? Estamos Parece que foi hoje. ontem, parece que foi ontem. Lembras-te? O quê? Estamos em que Desculpa. zona? Zona do Porto, mais ou menos, não é? Sim, aí. Zona E de- temos connosco a Ana Queiroz, mas já vamos falar um pouco mais da Ana, um pouco mais à frente. Vamos só começar com um pouquinho do nosso ritual das atualidades e hoje, Margarida, passo-lhe a bola. Ora, tivemos aqui uma grande indecisão, porque isto é um programa a puxar para as coisas boas, não é? O bem-estar, saúde psicológica, mas eu penso que esta questão deste conflito na Ucrânia e com a Rússia é incontornável e eu não podia deixar de falar nisso, mas puxámos isto um bocadinho para o lado pessoal. Portanto, nós pertencemos todos, a Sandra, o Fábio, a Ana, a nossa convidada joga noutro baralho, mas pronto, mas nós somos todos da rede HBSC, do Health Behavior in School Age Children, que é uma rede ligada à OMS, e fazemos um estudo em Portugal já desde há muitos anos, desde 1996 que fazemos este estudo ligado à OMS. Portanto, há 50 países envolvidos e a reunião, há 2 reuniões por ano, já foram 2 vezes em Portugal, tiveram cá todos. E todos, há russos e há ucranianos. São muito nossos amigos os russos e são muito nossos amigos os ucranianos e eles são muito amigos uns dos outros. E eu fico com muito, enfim, pesar, porque eu lembro-me dos cafés que tomámos, dos copos que bebemos, das gargalhadas que demos, das trocas que tivemos uns com os outros, dos nossos filhos, dos nossos companheiros, do que gostamos de fazer na vida. E realmente é impressionante ver que agora eles estão, neste momento, eles estão juntos e a juntar esforços para resolver coisas. Aquelas equipas que eu vos falei. Portanto, o problema não é a nível das pessoas. E isto é uma coisa ainda mais confusa e, enfim, olha, eu não querendo trazer para aqui notícias não tão boas, não é? Porque não é o objetivo deste programa, não quis deixar de dizer que lá por aquelas bandas há pessoas e há pessoas investidas na paz e há pessoas a continuar a dar-se bem como antes, amizades de 20 e tal anos e que realmente e que não vão ser abaladas por isto, mas que elas estão a sofrer e eu penso nelas cada vez que me embrulho a ver televisão todas as noites. E pronto, olha, tenho pena de não ser uma notícia mais agradável, mas hoje era incontornável. Sim, sem dúvida. Mas então, passando, não sei se queres acrescentar alguma coisa, Fábio. Não, acrescentar apenas aquilo que tínhamos falado, que é nós, enquanto equipa de apoio psicológico, maioritariamente psicólogos, decidimos disponibilizar-nos para acompanhar gratuitamente os cidadãos ucranianos em Portugal, que é pouquinho, mas é aquilo que nós neste momento conseguimos fazer, fora tudo o que cada um de nós já está a fazer por si, mas enquanto equipa decidimos disponibilizar-nos para voluntariamente ajudarmos quem for necessário. Certo. E Margarida, enquanto o Fábio vai fazer uma coisa que a gente combinou, a Margarida... Está bem. Então, a Ana Queiroz, pode ser? Ora bem, então a Ana Queiroz, bem-vinda, é verdade. Obrigada. A Ana é psicóloga, foi minha colega de curso e é um caso muito sério, não é, Ana? Já há uns anos que nos conhecemos, não vamos dizer há quantos, que é para não parecermos demasiado... Não, fica mal. É verdade. Mas a Ana foi minha colega de curso, começámos na Rua da Emenda, não é? Portanto, por aquelas alturas. E acabámos na Feira Popular. E acabámos na Feira Popular e com grandes cumplicidades durante o curso. Eu não vou contar pormenores do nosso mau comportamento durante as aulas, até porque estes senhores aqui já foram meus alunos e, portanto, não se pode partilhar essas pequenas coisas, mas enfim. E depois tivemos ali uma aventura que fomos também com alunos da faculdade, fomos a Corfu, à Grécia, apresentar um trabalho, não é? E a Ana também foi connosco. É interessante que fomos com um jovem atleta da faculdade, um campeão de atletismo. Lembras-te que íamos passear ali na Marginal e ele fazia várias
piscinas enquanto nós dávamos uns passos, pronto, foi isso. E agora, ultimamente, estamos naquele grupo, temos um colega de curso que faz as honras ao curso e estamos em contacto num WhatsApp, num Facebook e por aí fora, não é? A Ana é uma pessoa muito especial e é por isso que foi convidada para vir aqui, mas tem várias surpresas que nós vamos desvendando ao longo do dia de hoje e não sou eu agora que vou dizer tudo, não é? E portanto não sei se a Sandra quer começar as hostilidades, digamos assim. Começávamos só porque ainda não se conseguiu ouvir completamente, temos só uma pequena surpresa para a Ana, se o Fábio conseguir... Isso é uma maldade. Pronto, porque a Ana, além de todas as coisas que nós vamos hoje dizer dela, também toca piano. E a propósito de ter tocado piano também em Corfu, lembras-te? Que havia lá um piano no hotel e também tivemos a tocar um bocadinho. A Ana pinta, tem ali uns quadros atrás da cabeça dela que também são da autoria dela. Van Gogh by Ana Queiroz, não é verdade? É verdade, estava a ver isso. É verdade. Muito bem. E, portanto, é o meu pintor preferido, não é? Sim, e vamos continuar aqui porque há mais, ela é uma caixinha de surpresas, não é? É verdade, eu quando a Margarida me passou o contacto e quando comecei a trocar as primeiras mensagens com a Ana, fiquei boquiaberta de repente com algumas das pequenas histórias que ela ia desvendando um pouco. E então, se calhar, para irmos falando dessas histórias, o Fábio vai partilhar o ecrã, vamos ver algumas das suas fotos. Café. É verdade, é verdade. Um café. Olha, também não tenho. Mas eu acabei de tomar um café lá fora. Tive que ir lá fora tomar um café para ficar aqui cheia de força. Eu esqueci-me de referir à Ana, que não podia esquecer de trazer um café para tomar connosco. Bebeu antes. Cá está. Já está, exatamente. Pronto, é porque nós bebemos sempre aqui um café em direto, que é para fazer Café a dois. Ambiance. Adeus, o ao novo. Exato. Mas já agora, Ana, como é que toma o seu café? Como é que eu tomo café? É assim, simples. Eu tive um AVC muito grave. E a partir daí tomo muito menos café, porque foi um AVC hemorrágico e derivado de picos de tensão alta durante a noite. E essa música que vocês puseram um bocadinho fez parte da minha reabilitação, porque havia alguma dificuldade na praxia fina e como eu tinha tocado piano, eu lembrei-me, quem sabe eu retomar piano. Eu toquei piano a partir dos 3 anos, fiz o conservatório e depois mais tarde fiz o curso de piano. E depois a vida não me deixou, como o meu professor dizia, que era preciso 8 horas de piano por dia para se tocar. E portanto eu não tinha 8 horas para estar ali, até porque estava no ISPA, não tive hipóteses, e tocava de vez em quando. E agora retomei a tocar todos os dias como reabilitação psicomotora. Porque os médicos ficaram contentíssimos e você toca piano, caramba, temos aqui um nicho ótimo para... e isto eu gostava de dizer às outras pessoas, porque há muita gente que se esquece que aquilo que nós sabemos antes, portanto o pré-mórbido, pode perfeitamente ser uma tábua de salvação de muita coisa. E eu não me tinha lembrado do piano. E eu tenho um piano, que tenho a honra de dizer, que tem mais de 100 anos, que é alemão, e entrou em Portugal... É um dos 6 que entrou em Portugal na Segunda Guerra Mundial. Portanto, é uma peça de arte. E é uma tristeza não se mexer numa coisa daquelas. Não é? Portanto, para além da relíquia que tenho, retomei a tocar. E esta foi a mais fácil do Bach que eu retomei e consegui chegar ao fim sem me enganar muito, porque depois o telemóvel caía, eu não estou habituada a fazer estas coisas. Já tocar é um sereno, e eu costumo dizer que sou como o Beethoven. Gosto muito de música, gostaria muito de conseguir compor como ele, que não sou capaz, mas tocar em público é que é uma chatice. São mesmo umas brincadeiras. Mas nós resolvemos ter esse problema, não te pedimos para tocar ao vivo. Exatamente. E foi a traição, porque eu tinha mandado. Foi a traição. Foi a minha homenagem à paz
e uma ajuda à Ucrânia. Nós lá em cima também estamos a fazer, eu estou no Porto, nós lá em cima também já há uns grupos que estão a organizar-se, eu já me inscrevi e estamos ali na zona de Baião e etc. São umas meninas novas e eu já disse, sou sénior, estou aí prontinha para vocês. Portanto, também já estamos a fazer alguma coisa lá em cima e eu achei que passar uma música... Em termos de apoio psicológico, é isso, Ana? Sim. Por algumas presenciais, porque parece que há pessoas que moram por ali, enfim, aquela zona são 40, 50 quilómetros do Porto. Como eu já estou reformada do hospital, posso perfeitamente lá ir. Portanto, já me ofereci também para isso. Mas então podemos começar então por ver algumas das fotos que a Ana nos enviou e partir a conversa a partir daí. Ok. Olha, o meu avô. Pois é, conta lá, Ana, conta lá. É assim, o meu avô foi das pessoas que mais influenciou em mim na infância. Era uma pessoa fora de série, era um avô brilhante, e é aquele senhor que está ali, o do meio, na janela. Ele era médico militar do Exército, e este é o primeiro grupo de aviadores da Escola de Vila Nova da Rainha. E o meu avô andava lá na brincadeira com eles e foi o primeiro médico aviador a fazer fotografia aérea. E portanto andava ele, Sacadura Cabral e ele eram amicíssimos, andavam sempre nas calboiadas, inclusive há fotografias que são publicamente não se devem mostrar, porque têm erros crassos a nível de o que se pode fazer na aviação, que é voar a menos de 1000 pés, nunca em cima de casas, não é? E como um tinha uma namorada num terceiro andar de um prédio ali perto, eles faziam uns voos rasantes para a namorada ver que o homem era especial de corrida, fazia umas coisas que os outros não eram capazes de fazer. Esta fotografia foi tirada pelo meu avô, naquela situação de põe lá a máquina, vai a correr e parece que está calmíssimo ali no meio, e está no Museu do Ar. E ela foi tirada e oferecida ao museu pelo meu avô, que foi convidado de honra, e eu teria 3 anos. A minha avó não gostava de ir a coisas sociais, quem ia era a minha mãe, que era a filha mais velha. E eu fui de arrasto, não sei lá porquê, ainda com aqueles vestidos cheios de rendinhas e tal, e depois dos beberetes, daquelas coisadas todas, viemos cá para fora ver as aeronaves e os pilotos lindíssimos, todos muito elegantes, com aquelas fatiotas todas, com aquele coisinho na cabeça, os óculos cá em cima. Eu olhei para aquilo tudo e disse, uau, eu também quero voar. E o meu avô era um homem grande, não só alto, mas grande. Eu era muito pequenina, mesmo muito pequenina, ainda hoje tenho 1,55 m, portanto não cresci assim que se desse conta, e puxei as calças ao meu avô, estava lá embaixo, não é? E disse, avô, podes pedir àqueles senhores para eu ir dar uma voltinha? O avô pela primeira vez fez uma cara seríssima e disse, isso não são coisas para meninas. Eu enfiei a viola no saco, não é? Porque não se contrariava o avô, e mal arranjei dinheiro, eu fiz o brevet. Porque, de facto, eu queria ser como o avô. Aliás, aos 10 anos eu fazia pinotes nas camas, porque achava que se conseguia levantar-me e não ter nada seguro em lado nenhum, 10 não podia ser 10, tinha que ser antes 5, saltava na cama e se eu conseguia ficar a uns metros, ou 1 metrozinho da cama, se eu conseguisse ficar na horizontal era depois só bater as asas e andar. Portanto, isto é pancada. E sonhava muitas vezes que vinham ovnis buscar-me para eu ir lá para cima. Portanto, a água gosto muito, mas ar não me tirem lá de cima porque eu fico lá. E isto foi o avô que olha, isto é o Sacadura de Cabral a fazer as suas maluqueiras, uma delas virou o coitadinho do avião de rodinhas para cima e ficou contentíssimo por o fazer. São fotografias também do meu avô, não é? Porque ele achava divertido isso. Isto são peças que o avô tem, é um avião em cobre, creio eu, e é a águia, portanto, que antes as asas que se dão depois do brevet, de se tirar o brevet, dão-se umas asas. E era esta águia,
esta águia era do tempo do meu avô, ele depois pediu uma para cada filha, porque é uma peça bonita e ele, como só tinha meninas, quis dar uma a cada filha, eu fiquei com a da minha mãe, naturalmente. E aqui sou eu e os outros inocentes, porque diziam-nos tantas coisas malucas. Eu magrinha, não é? Ainda estava magrinha. Ou menos gorda, porque na altura toda a gente me chamava gorda, agora dizem que estás muito bem. Eu não sei como, porque tenho muito mais quilos. Mas pronto, eram simpáticos. É a Clarinha que está sentada no bico do avião e sou eu embaixo e os nossos colegas, que foi uma sensação, porque depois de nós as duas, que acho que fomos das primeiras lá no Porto a fazer o brevet, a terceira foi a Rita, que é piloto de linha aérea, portanto ela guia aqueles calmeirões, a gente só guiava estes pequeninos para fazer umas brincadeiras, e ainda fomos em 3 ou 4 aviões até Bragança, fazer ali quase, fingir que fazíamos uma guerra lá em cima, não é? A malta toda a pensar que aquilo era uma invasão aérea e éramos nós na brincadeira, não. Mas íamos sempre com os nossos comandantes. Tínhamos algum cuidado, ou com o instrutor, que não houvesse alguma coisa, alguém ficava com a responsabilidade, nós não é? Nós ficávamos sempre safos dessas coisas. Oh, Ana, ainda voas? Agora há uns tempos para cá já não, porque isto começou a ser muito caro. De facto, pilotagem é um desporto muito caro e nós tínhamos de antes uma coisa muito interessante que se fazia, que era, nós temos que fazer X horas por ano. Isto pode parecer ridículo, X horas não é assim tão caro. Uma hora é muito caro. Já não sei quanto é que estará agora, mas é muito caro. E o que acontecia é que nós, se fôssemos sócios de um aeroclube, os pilotos que eram sócios na altura dos incêndios, faziam os aeroclubes, tinham gasolina que era dada pelo Estado, e portanto o aeroclube dava o avião, o Estado dava a gasolina, e os pilotos que eram sócios, portanto que pagavam cotas, ofereciam-se para fazer essa tal, era uma vigilância de manhã e uma vigilância ao fim da tarde. Portanto, todos ganhávamos com isso, porque nós não tínhamos que pagar as tais horas, e portanto todos voávamos, e era um trabalho que nós lá de cima tínhamos uma linha direta para os bombeiros, e diziam, epá, vão ver ali, dávamos as coordenadas, está ali um fumozinho, às vezes era um idiota qualquer que estava a fazer uma queimada, não é? Fora da lei, mas pronto, estava a fazer uma queimada, outras vezes eram mesmo incêndios, portanto, evitava-se muito. Entretanto, esta benesse foi-nos retirada e houve muita gente que deixou de voar, porque de facto é incomportável. Primeiro é preciso muito tempo, é preciso fazer o plano de voo, é preciso esperar que aquilo seja aceito, é preciso que não sei o quê. Pronto, há uma série, a pessoa pensa, chega ali e vamos embora, o avião mais depressa que o carro, não é? A gente tem que fazer muitas outras coisas antes de entrar e de sair, porque depois temos que pôr o avião no hangar, temos que deixar tudo direitinho, temos que verificar, há uma checklist, temos que fazer, tanto a entrar como a sair, portanto há muita coisa que se tem que fazer, não é só a meia hora que se vai lá para cima. Portanto, com a vida profissional, e depois houve um dos nossos colegas que morreu, houve outro que também teve um problema qualquer, nós durante alguns tempos ainda voávamos sempre possível juntos, e depois, pronto, as pessoas vão-se embrenhando em coisas, têm filhos, têm não sei o quê, e cada um fica mais ocupado e torna-se mais difícil. Vamos continuar a ver mais umas fotos. Quinta do Laurentinho. Talentinho. Quinta do Isto aqui Laurentinho. é o meu paraíso. É uma quinta que está na família talvez há 300 anos, se não mais, para trás não sei, que em todas as gerações, desde o meu avô, tínhamos uma paixão por esta quinta, porque a casinha que se vê ali atrás era um abrigo de caça dos meus avós, dos meus bisavós. Portanto, este telhadozinho e esta varanda já foi feita, já fomos nós que estragámos a casa, digamos, que era só um abrigo de caça. Sernancelho fica a 2 quilómetros, que é a vila onde os meus bisavós viviam e nasceram, vinham 2 quilómetros por ali abaixo à caça, mas às vezes começava a chover, e aquilo ia subir a pique, e tem uma estrada nacional aos S's, não é? Como aquelas
que se diz à anedota que vieram para cá os engenheiros ingleses, os tipos não percebiam nada de português e, portanto, quando eles lhe perguntavam alguma coisa, diziam yes, yes. Então perguntaram como é que é a subida? Yes, yes. Portanto, a rua ficou aos S, mas são S de quase 360 graus. Portanto, a minha tia, portanto, o meu avô adorava isto porque era da mãe, e a mãe faleceu de parto com 25 anos. Portanto, ele tinha uma adoração pelo conceito mãe. Coitado, pouco tempo usou da sua mãe, que é uma senhora muito interessante, e que fazia já muitas coisas para a altura e tinha alguma cultura, embora não tivesse, enfim, cursos como nós, mas era uma pessoa que se interessava, etc. O meu avô adorava isto. A minha tia, filha dele, adorava isto. E nós as duas, à revelia, vamos, é agora, pimba. E fomos restaurar esta casinha, que é mesmo em cima destas rochas todas, de granito, e que passou a ser a nossa casa de campo, não é? De férias, e os meus netos, felizmente, gostam tanto dela como eu, o que me dá imenso prazer, porque eu já lhes disse, epá, este ano vocês podem vir acampar para aí, porque já está tudo muito grande. A casa é pequena, mas o espaço é grande, não é? Portanto, vai tudo para ali acampar e vem à casa de banho e à cozinha cá dentro. É uma casa muito pequenina, obviamente que a figura em cima da lareira é da tal minha bisavó, mãe do meu avô. Isto já foi feito por nós, minha tia com já 70 e muitos anos, ia buscá-la à Serra da Estrela, onde ela morava, e vinhamos para aqui, que são à volta de 80 quilómetros, e passávamos o sábado a ver os pedreiros a arranjar estas pedras todas, e tivemos ideias engraçadas, como esta mezanine, que é a minha cama. Agora já não, porque me custa às vezes a descer, não é? Especialmente assim à meia da noite, se uma pessoa tem vontade de ir à casa de banho, é um bocado complicado, mas agora enfim, eu acho que vou começar a fazer rifas para ver quem fica lá em cima, não é? Porque malta mais nova acha um piadão ficar a dormir lá em cima. Oh, Ana, eu vou só fazer aqui um rewind só porque fiquei com curiosidade. Então, o seu avô não queria que as meninas fossem voar. Como é que foi depois? O meu avô já não era vivo, não é? Eu já fiz com 30, porque é muito caro, não é? E, de facto, a nossa profissão não é das que dá mais dinheiro, por muito que se trabalhe. E, portanto, eu já fiz com 30 e muitos. A minha mãe também era doida por aviões. Ela tinha acabado de ser operada ao meningioma e eu só não a pude levar depois no avião, depois de já tirar o brevet, porque ela, para além do meningioma, infelizmente verificou-se que tinha uma demência por multi-infarto e, portanto, o cirurgião disse, nem pense, não leva a sua mãe lá para cima. Dá qualquer coisa, é uma chatice para todos. Claro. Mas ela esteve presente quando foi a minha largada, não é? Que largam-nos sozinhos a ver se a gente cai ou não é? E depois metem-nos num tanque completamente vestidos, que é a sensação pior que há, além de nos darem pontapés por todo lado, aquelas coisas na cabeça e tal, enfim, fazem-nos assim uma série de maldades, mas aquela de nos atirarem para um lago não, era daqueles onde as pessoas lavam a roupa, aqueles tanques, não é? Completamente vestido e sai-se a pingar por todos os lados. Houve lá uma alma caridosa que me deixou ir lá tomar um banho ali numa casinha ao lado, porque aquilo é aflitivo, fica-se completamente... é uma sensação tenebrosa, não é? Ok, fiquei com E curiosidade. a parte de baixo, onde eu fiz a casa dos aviadores, não é? Ou a sala dos aviadores, e aquele desenho do hélice fui eu que fiz também. Ok. Isto é o quarto grande, portanto, quem for casal ou quem tiver, portanto, um par vai para ali, portanto, se for uma pessoa com um filho pequeno vai para ali, que é o quarto melhor. A pinturação da Ana. Ninguém vou eu, enfim, era o quarto para a minha tia, infelizmente ela faleceu depois e já não gozou muito a casa, mas ainda a viu feita, felizmente. Estas pinturas são suas? Também são minhas, estas são em lajota, portanto
azulejos, tipo azulejos, só que são grandes. Giro. Aqui é o meu armário de canto que nós arranjamos, portanto foi comprado em bruto, em pinho, e as pinturas também das portas fui eu que fiz, e aquele prato que está ali também fui eu que pintei. E deste lado, como a casa tem muitos lírios, fiz uma imitação ou fiz uma cópia do Van Gogh, porque achei que a casa merecia ter um Van Gogh lá dentro também. Como a gente não tem dinheiro para o Van Gogh, vai fazendo o que pode. Com uma vista maravilhosa. Pronto, aqui é onde a gente passa no verão, é o sítio melhor. Estamos aqui à fresca, ou enfim, quando se pode. E leituras e cestas fazem-se muitas por aqui, não é? Porque é um sítio bom para estar. Também se pode estar por baixo, não é? Se quiser. É uma quinta que tem um microclima, porque fica num vale e, portanto, ficamos mais ou menos protegidos dos lados, e, portanto, lá em cima às vezes está um calor insuportável, cá em baixo não, e vice-versa, e tem os dois extremos, como tem a beira, isto antes era beira alta, agora acho que se chama Trás-os-Montes, ou Douro, ou qualquer coisa parecida, já mistura, é como as freguesias, vão misturando tudo. Eu cheguei à conclusão que a freguesia onde eu nasci não existe, que é a Lapa, agora é Estrela Lapa, portanto, enfim, aqui também há qualquer coisa assim, nós antes chamávamos isto de beira alta, portanto, tem muito calor no verão e muito frio no inverno. E se chega a nevar aqui, Ana, durante o inverno? Já aconteceu, talvez, a última vez, 15 anos. Portanto, não é Não é comum, infelizmente, porque as pessoas gostam muito de... E fazer, eu costumo dizer ski, não sei fazer, mas ski faço muitas vezes, é ótimo, não é? Sou do mesmo clube. Isto são os nossos balões para os meninos, que agora já não cabem lá porque estão muito grandes, mas pronto, já fizeram a sua parte, a sua cota parte de gozo. E agora está em projeto, já está quase pronta. Isto foi o presente para o meu neto mais velho, que fez 18 anos ano passado. Eu disse, pá, a casa ainda não te posso dar, mas arranjei-lhes uma casinha túnel, e como não dou uma coisa a um que não deu ao outro, pôs-se uma piscina que está agora, acabou há 2 dias, porque tem que assentar a terra à volta, não sei o quê, é uma confusão, portanto já está com empedrado, já está ali a parte à volta, já a bordadura, que se chama bordadura, já está resolvida, e eles têm ali aquilo que dá para dormirem e darem uns mergulhitos à meia-noite se lhes apetecer, porque aquilo tem luz, portanto... Um glamping indoor. Indoor quer dizer, em quinta. Em quinta, pronto, a ideia isto é essencialmente para nós e para os amigos e para os amigos dos amigos, se quiserem vir, não é? Porque para mim é o que eu chamo o meu paraíso, portanto é um bocado complicado, e também é muito difícil concorrer a subsídios, etc. Eu ainda tentei, mas é complicado, portanto, se os amigos e os amigos dos amigos vierem e todos ajudarem a manter isto, é excelente, não é? Porque assim vamos nos encontrando, em vez de só nos vermos pelo computador. Acho que é importante voltarmos à terra, voltarmos às origens e sentirmos-nos. E ali toda a gente anda sem máscara, porque estamos ao ar livre, não é? Que é uma coisa que há pessoas que eu não conheço e já estou cansada de as ver, porque só as vi de máscara. Portanto, não tenho o template, não sei como é que eram antes e ainda não as vi. Portanto, ali temos liberdade, são 10 hectares onde se pode andar de um lado para o outro, portanto, podemos andar à vontade. Bem, Ana, uau, deixa eu ver aqui esta. Isto tem uma diversidade muito interessante de coisas, e isto é tudo coisas que... Este é o meu castanheiro preferido, e este é o Henrique, que está dentro do trator, que é um jovem agricultor que alugou a quinta, portanto a parte, deixou-nos este bocadinho para a gente brincar e fazer patetices, mas ele é um jovem agricultor que não quis, portanto é um jovem de 21 anos, não quis sair da terra,
e eu tenho muito apreço por isso, e que já tem um projeto em mãos e vai pôr ali umas árvores de fruto e tal, anda todo entretido, e que é um doce, e eu disse, Henrique, você vai aparecer lá, porque eu quero uma fotografia sua, porque de facto acho que se deve incentivar as pessoas mais novas a ficarem em países desses que não sabem o que é que estão a perder. E Sernancelho é de facto uma terra que tem muita gente nova e formada na Câmara, com muitos interesses, basta dizer, isto é uma terrinha que mal se vê no mapa, sem ofensa, eu digo isto com carinho, e tem 2 concursos internacionais de música, em colaboração com o Conservatório de Viseu, portanto é um concurso de piano e um concurso de guitarra, em que se tem concertos excelentes, não ficam atrás dos da Casa da Música, antes pelo contrário. Tem a Feira Aquilina, porque o Aquilino Ribeiro é dali, é a terra da castanha, portanto tem a Feira da Castanha, e fazem-se imensos eventos culturais, imensos. No verão, isto está muito perto ali da Vila da Ponte, são 1 quilómetro e qualquer coisa, e ele já tem uma praia fluvial e tem desportos náuticos. E tem um passadiço agora, é verdade, não esquecer. As pessoas estão a andar a pé por ali, o que é engraçadíssimo, porque vêm lá de cima, por a tal Rua aos Esses, não é? E vêm andar cá para baixo e depois sobem. Outro dia vi 2 senhoras a subir com máscara. Eu digo assim, eu não consigo, não chego lá. E era uma delas com cabelo branco. Portanto, é muito engraçado que as pessoas fazem imensas coisas, são proativas, e no meio desta coisa que parece nada, está-se a fazer coisas muito interessantes. Tem uma escola profissional, fazem trabalhos em pedra, é uma dos cursos, esculpir a pedra, e aparecem esculturas por vários sítios das freguesias, em várias freguesias, e eu acho que é pena não se dar a conhecer coisas destas, porque efetivamente, não só pelo afeto que eu tenho particular, por ser dali, ou enfim, ser descendente de pessoas dali, mas porque acho que as pessoas vão às vezes para sítios que não têm interesse nenhum, e isto de facto faz bem à alma. Só acordar com aqueles passarinhos todos e adormecer com coro de rãs, porque temos ali uma chácara e as rãs cantam ao desafio, é giríssimo. Às vezes temos que as mandar calar porque é uma coisa insuportável. E ainda tem um mocho que nunca nenhum de nós viu, que fala connosco. Portanto, ele faz lá do outro lado e nós respondemos deste lado. Isso passou a ser tão engraçado que o meu neto mais novo era muito pequeno quando eu o pus a falar com o mocho. E um dia chegámos lá e o mocho não fazia nada. E ele, então, avó, o mocho, o filho ainda não deve ter vindo de férias, não é? O que é que eu ia dizer à criança se o mocho não estava lá? Mas depois lá apareceu. Acho que há coisas que se conseguiam, ou que se conseguem fazer claramente, numa terra como esta, em qualquer aldeia, em qualquer bocado verde, que as pessoas na cidade se esquecem. Não sabem, nunca viram, não fazem ideia. Por exemplo, um ouriço com a castanha é uma coisa que as pessoas dizem, então agora como é que isto se tira daqui? De facto não é fácil, e picadelas são muitas, não é? Então se a pessoa vai com os sapatinhos destes da cidade e pisa um ouriço, a coisa é brava, mas é muito interessante, e eu acho que é muito bom, faz bem de facto à alma, faz bem a muita coisa. Eu muitas vezes vou para lá, esqueço-me que tenho televisão, esqueço-me que tenho essas coisas, e quando dou conta passei um dia, sei lá, se sei que houve alguma coisa, o que é que aconteceu no mundo, não tenho ideia nenhuma do que é que aconteceu, mas não me faz falta, que é engraçadíssimo, não é? É engraçadíssimo. Ana, isto nós, enfim, temos bem, lembrei-me agora de uma coisa, que tu fazes ski, sim senhora,
porque tu foste a uma festa eu fiz contigo, mas abri as pernas e só dizia saiam da frente, porque eu ia a cair, não é? Olha, mas eu sou testemunha que vi, porque a Ana foi uma vez ter comigo aos meus anos, a Serra Nevada, e andou de ski, que eu bem vi. Pois, É outro mundo muito interessante, a neve, a Ana diz bem, mas para já, Ana, temos aqui, falando de bem-estar, não é? Enfim, de reencontros connosco e com a natureza, tu é pintura, não é? Tu é piano, tu é o voo, tu é a recuperação da casa e o contacto com a natureza, mas além disso tu ainda tens uma cereja no cimo do bolo, que é que tu és mesmo psicóloga, não é? Portanto, tu és técnica de saúde mental e trabalhaste, enfim, se eu bem me lembro... 41 anos. Como? 41 anos no hospital e agora continuo no consultório, claro. Muito virada sempre às neurociências e assim, no Hospital Militar, como é que é um psicólogo no Hospital Militar falando de bem-estar? Acho que inicialmente as pessoas não percebiam o que era, aliás perguntavam psiquê, portanto não sabiam exatamente o que era, e no princípio eu tinha 25 anos quando fui lá para cima, e pronto, e era uma miúda com o cabelo até ao rabo, e era engraçadinha, e toda a gente queria ver a psicóloga, não é? Pronto. Tudo que é novo e engraçado, eu subia, toda a gente me conhecia pelos passos, porque eu subia as escadas a correr e os meus passos eram mais apressados de toda a gente. Portanto, havia doentes que me conheciam, não viam o corredor e conseguiam perceber que era eu, exatamente pela maneira de andar. E eu acho que as pessoas conseguiram perceber que o facto de não estar um doutor, como eles nos chamavam, sem uma bata branca e que os trata de outra forma, faz toda a diferença. As pessoas vinham muitas vezes pedir-me esclarecimentos sobre coisas que lhes diziam porque eles não percebiam a linguagem médica e, portanto, era quase um aliado que eles davam valor porque tinham conhecimento de coisas que eles não percebiam, mas que não os criticava, que não lhes diziam que vá lá fazer as análises e faça e aconteça, e depois venha cá trazer os resultados. Portanto, eles sentiam um apoio especial. Aliás, lembro de uma cena caricata, uma senhora que já dava na minha consulta há uns tempos, e um dia entra-me esbaforida, ela nem tocou à porta nem nada, entra-me para ali dentro, olha doutora Ana, eu estou a morrer. Mas está a morrer porquê? Com essa genica toda não deve estar a morrer, porque era impossível, não é? Então, a senhora tinha vindo do otorrino e ele tinha-lhe dito que ela precisava de ser operada à garganta, mas disse aquilo com aqueles termos todos esquisitíssimos e a senhora fazer uma amidalectomia. Epá, aquilo, a senhora pensou, isto deve ser um cancro. Portanto, vinha lá acima a psicóloga, olha, ajude-me lá porque eu vou morrer, portanto faça favor de dar o apoio necessário para isso. Eu disse, não vai morrer, portanto vai só tirar uma coisa que é chato, vai ficar aí com uma dor de garganta. Este tipo de trabalho acho que foi essencial. Depois, obviamente, que entramos nas psicoterapias, vimos muitos miúdos, havia na altura uma parceria tácita com o Hospital de Crianças Maria Pia, e um dos nossos neurocirurgiões trabalhava lá. Então ele mandava a miudagem toda para a nossa psicologia, porque o Hospital Maria Pia, estranhamente, não tinha psicólogos. Um hospital só de crianças não tinha psicólogos. Portanto, nós fazíamos o apoio, é na mesma rua, portanto, um espaço à frente, para pessoas que vinham lá de Bragança, de Vila Real, etc., era muito cómodo, porque normalmente os miúdos chegavam cá abaixo já vomitados, levantavam-se às 3 da manhã, tinham que ir não sei como de boleia até à caminhonete, depois na caminhonete aquilo com os buracos todos, os altos e baixos, os miúdos vomitavam tudo o que tinham e chegavam cá coitadinhos, epá, se tivessem que vir a várias consultas, eram sarinho. Portanto, eles iam a Maria Pia e entravam diretamente depois na minha consulta e matavam 2 coelhinhos de uma vez só, que facilitava muita coisa, não é? Portanto, nós não só víamos as fardas, como eu costumo dizer, víamos os familiares todos, portanto, que incluíam crianças, adolescentes e os mais velhos, portanto, os pais se estivessem a cargo. Portanto, a ideia que as pessoas têm é só veem homens fardados, não. Entretanto, com o evoluir das coisas, as raparigas começaram a fazer tropa também, e portanto tínhamos raparigas com
com filhos pequenos, não é? Casadas com homens que às vezes tinham dificuldade em aceitar os turnos, aquelas coisas que elas tinham que fazer, tal, muito interessante. E víamos também todas as forças de segurança, portanto, PSP e GNR, com as respectivas famílias, não é? Portanto, tínhamos uma população imensa. Infelizmente, felizmente tínhamos muito trabalho, mas infelizmente não me deu tempo, e tive muita pena, porque estava sozinha, de fazer investigação, porque tínhamos a melhor das amostras. Nós víamos desde Coimbra até Espanha, toda a gente, não é? Desde que tivesse um familiar ou polícia, ou GNR, ou do Exército, Marinha e Força Aérea, não é? Portanto, tínhamos uma população ótima. E várias vezes falaste nisso, só que depois não há logística, não há condições, não há... Não havia, infelizmente, não. É uma pena porque, de facto, e agora as coisas estão muito, muito mudadas, não é? De antes havia coisas tão interessantes como casar com uma farda em Trás-os-Montes, lá para cima, mas muito lá escondido, era subir na hierarquia social. Ao ponto de uma senhora ainda me dizer, isto nos anos 80, que eu fui para lá em 80, que normalmente as mulheres do campo usam um carrapito e um lenço por cima, portanto quase que não se vê o cabelo. As mulheres que casavam com um homem fardado tinham direito a tirar o lenço e a cortar o carrapito e ter o cabelo como nós da cidade. Isto é muito engraçado, quer dizer, essas histórias eu ainda queria ver se tinha. Agora, eu digo sempre que queria fazer mais uma coisa, mas é sempre tantas, mas ainda queria escrever estas coisas porque acho que em 40 anos é um salto abismal entre aquilo que eu vi nos anos 80 e aquilo que estamos no ano 2022, não é? E em termos de história é muito pouco tempo, em termos da vida de cada um de nós já é um bocadinho, mas em termos de história é muito pouco tempo e houve mudanças significativas, não é? Significativas. E algumas boas, não é? Portanto, como esta questão da consideração pela psicologia e pela investigação. Sim, sim. Eu trabalhei muito e no início os médicos receberam muito bem porque eram todos da idade do meu pai e alguns conheciam o meu pai. Enfim, eu durante 1 ano e meio consegui estar incógnita, mas depois houve um que descobriu que o meu pai era colega deles, e era muito engraçado, porque nós à hora do café fazíamos reuniões informais, e então sabíamos tudo uns dos outros, não é? Um ia para a urologia e o outro ia para a ortopedia e ao fim ia sempre para a psiquiatria e a psicologia. Porquê? Havia a questão da tropa obrigatória e havia aquela malta que queria safar-se, não é? Portanto, eles iam-se queixando, quando tudo dava nada, não é? Vamos lá ver se tolinho eu consigo passar, não é? Portanto, a gente apanhava muitos deles e, portanto, depois tínhamos o confronto com os vários médicos que já os tinham visto. Opa, já não temos mais nada que fazer ao homem. Vá lá aturá-lo, porque a gente já não pode fazer mais coisa nenhuma. E era muito engraçado, porque inclusivamente com a cirurgia trabalhávamos muito no pré e no pós-operatório. E fazia toda a diferença, inclusivamente o cirurgião disse muitas vezes, os tipos vêm muito mais tranquilos para uma cirurgia. Eles sabem o que vêm fazer. Eles não tinham tempo. Não é? Os médicos não tinham tempo, tinham que ver os marmanjos todos, como a gente lhes chamava, não é? Os indivíduos que estavam a ver se iam para a tropa ou não, e portanto tinham que fazer as cirurgias, tinham que tratar dos outros doentes mais sérios, digamos assim. Portanto, ter alguém que fazia o acompanhamento pré- e pós-operatório facilitava-lhes imensa vida. E é engraçado, também tínhamos uma série de médicos mais ou menos da minha idade que faziam faziam de oficial de dia e também, como éramos todos mais ou menos da mesma idade, comunicávamos muito uns com os outros. E tive a sorte, porque é uma coisa, e a Margarida sabe disso, tive a sorte de ver um síndrome de Munchausen, mas daqueles de manual. Muito interessante, muito, muito, muito interessante, que eu segui quase 1 ano,
e que a senhora era incrível, não é? Um dia eu distraí-me e houve alguém que disse que ela ia ter alta no dia a seguir e nessa mesma noite a senhora paralisou. Porque efetivamente o que ela queria era estar internada e não voltar para casa. Muito, muito interessante. Obviamente, como houve algumas coisas que não ficaram, enfim, tão bem feitas como no manual, até porque é muito raro, daqueles descrito daquela maneira, é raríssimo, houve coisas que não foram tão bem feitas, porque nós não sabíamos, éramos todos muito novos e, portanto, não escrevemos o caso por isso, mas foi um caso que me marcou toda a vida, não é? E a senhora tinha, eu ia lá todos os dias vê-la, porque ela estava internada, e ela controlava-me os minutos se eu chegava atrasada na ideia dela, não é? Eu estava a trabalhar, não andava a passear, eu deixava de almoçar para ir vê-la, não é? Muito interessante, acho que há coisas que de facto temos a sorte. Enfim, é sempre dúbio hoje a dizer a sorte ou a felicidade de ver certas coisas, mas de facto como cientistas que todos nós temos dentro de nós, são coisas que de facto marcam e que são muito interessantes. Olha, agora fizeste-me lembrar, eu toda a vida também digo aos alunos, começo a dizer é muito interessante e depois digo é interessante do ponto de vista científico, porque realmente é muito complicado dizermos isso, não é? Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito de ver foi miúdos que eu vi nos anos 80 trazerem os netos há 2 ou 3 anos. Muito interessante, para eu conhecer, quer dizer, porque os netos já não têm direito, não é? Mas achei imensa piada, portanto, houve qualquer coisa de facto de diferente, desde o momento, não é por ser eu, mas desde o momento em que o hospital passou a ter um serviço de psicologia, foi tão marcante para muitas pessoas que chegaram ao ponto de me virem trazer os netos. Para tu conheceres. É a partilha do bem-estar. Poder-se fazer mais alguma coisa, aquela questão que se fazia antes aos miúdos, se te portas mal levas uma pica, ou o síndrome da bata branca. Eu tive uma guerra imensa, porque as pessoas deviam pensar que eu gostava de me exibir. Eu não visto bata nenhuma por uma questão de respeito aos meus utentes pequeninos. Porque eu lembro de ter tido um que tinha muito medo de picas e daquelas coisas, não é? Das injeções, e era um miúdo que estava muito, muito traumatizado, tinha uma doença, já não me lembro qual, mas que implicava idas frequentes ao hospital. E um dia ele entrou e disse, tu és igual aos outros, tu também tens picas aí na gaveta. E eu saí do meu lugar e disse, faz favor, verificas tudo e vê onde é que está o quê. E obviamente que eu tinha lá posto uns repousados. Portanto, aquele ficou vidrado. Aquela sim, aquela é a minha doutora, não quero ir para outra. Ficou de boca doce, e nós também estamos de boca doce, está a ser super interessante, mas já estamos mesmo para lá da hora. Para lá da hora, é verdade. E queríamos agradecer. Falar convosco. Pois é, Ana. Vamos lá ver se nos continuamos a ver, se nós esperamos tanto tempo agora, porque esta pandemia não foi possível. Agora já tenho mais tempo, portanto posso fazer mais coisas. Se me quiseres pôr lá como investigador ao pé dos teus alunos, eu também alinho. Pá. Agora não tenho alunos, agora tenho colaboradores, porque eles também crescem, não somos só nós. Pronto, eu também posso colaborar de alguma maneira. Está bem, está combinado. Okay. Bem, meninos, acho que ficamos por aqui, não é verdade? Até temos que dizer quando é que é a próxima vez. A próxima vez que vai ser no dia depressa, 14 de Abril. 14 de Abril às 19 horas, não é? Exatamente. Temos um convidado também muito especial, continuando a descer a Estrada Nacional número 2. Exatamente, Ana, como tu disseste, prevendo essas coisas que as pessoas às vezes não veem, não é? Não veem, e que deviam começar a pensar em ver. E ver. Temos uma diversidade enorme de coisas bonitas para ver. No próximo episódio estamos na zona de Abrantes, Lisboa, e até dia 14. Até dia 14, vá. Até dia 14, tudo bom. Tchau. Obrigada. Fiquem bem.